Hoje são 9/9/2020. São aproximadamente 9 horas e 30 minutos. Eu agora quero fazer alguns comentários acerca de uma postagem que eu liberei hoje. A postagem está escrito: importa que o Filho do Homem seja levantado. Esse texto está no livro do Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14. E está escrito assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu acrescentei, além dessa imagem, eu coloquei também um pequeno vídeo de aproximadamente 2 minutos ou 3 minutos, de Jesus comentando alguma coisa com Nicodemos, né? E citando essa questão do Filho do Homem ser levantado. Eu coloquei também Não Há Ninguém Como Tu. É um louvor de David Kinlan, muito bonito, né? E que tem um pouquinho a ver com esta passagem de João capítulo 3, versículo 14. Mas eu queria, basicamente, me concentrar em uma outra passagem bíblica que está no livro de São João, capítulo 12, versículos 32 e 33. Está escrito o seguinte: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para mostrar o tipo de morte que ia morrer. Então essa questão do Filho do Homem ser levantado, do Filho do Homem atrair as pessoas, isso tem a ver da morte na cruz do Calvário. E aí eu quero me ater em duas posições. Primeiro, viver uma vida reta, porque o que o homem precisa neste mundo para ser de fato sal da terra, ser luz do mundo, precisa viver uma vida reta. O que é uma vida reta? Uma vida consagrada. Ou seja, o homem e a mulher ser um bom pai, ser uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom trabalhador, cumpridor dos seus deveres cívicos, cumpridor das suas responsabilidades do seu dia a dia, né? Um bom supervisionado, né? Você ser uma pessoa reta. É comum a gente ver imagens de pessoas que se convertem através do testemunho de outros cidadãos, Você vê aquela frase assim: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. O que é isso? Uma pessoa boa, uma pessoa reta, uma pessoa consagrada. Só que nesse contexto de você ser uma vida reta, nós precisamos também nos ater também no outro fato. O homem, a mulher, o ser humano, é um ser gregário. O que é um ser gregário? É um ser que está em constante contato com outros seres gregários. Por exemplo, já falei isso em alguns momentos atrás. Eu, Ricardo, eu tenho 56 anos de idade, daqui a alguns dias eu estou completando 57 anos de idade. Eu sou casado há quase 40 anos com minha esposa. Me casei em 84, em dezembro de 84. Eu tenho um casal de filhos. Com mais de 30 anos, todos dois. Eu tenho um casal de netos. Uma criança com 2 anos e meio, a Sara, e um netinho que nasceu há poucos dias atrás. Mas eu também tenho papai. Meu papai já faleceu, minha mãe ainda está viva, com pouco mais de 80 anos. Eu sou petroleiro aposentado. Eu não tenho mais contato com meus colegas da ativa da Petrobras. Mas eu continuo no magistério estadual como professor articulador pedagógico, extra classe. Então eu tenho contato frequente com outros cidadãos ligados à área de magistério.
eu tenho meus vizinhos, os meus parentes. Então essa questão de nós sermos seres gregários, que nós nos relacionamos diariamente com outras pessoas. Aí vamos voltar para o texto bíblico, que fala o seguinte: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E aí ele completa: se o sal se torna insípido, para nada presta, a não ser pisado, ser lançado fora. E aí nesse contexto de insipidez, eu conheço um pouquinho, porque eu sou profissional da área de química, né? Petroleiro, nível médio, mais de 30 anos. E como professor do magistério estadual na área de química, apesar de ser hoje articulador pedagógico, a minha área de magistério estadual é como professor de química. Então, insipidez tem a ver com impureza. Se o sal ele começa a se tornar impuro, ele perde a capacidade de preservar, porque a função básica do sal é preservar. No contexto da culinária, preservar o alimento, aumentar o tempo de vida útil do alimento. Vocês podem observar que existem os alimentos que são enlatados. Por quê? Porque o sal, o produto que está enlatado, está imerso em uma salmoura, então vai aumentar o tempo de vida útil dele. O alimento que está salgado, a carne de sol, a carne seca, o bacalhau, né? E outros alimentos que são salgados, aumenta o tempo de vida útil dele, então evita que ele sofra decomposição, que ele perca as suas características físico-químicas, que podem nutrir o corpo humano. E no contexto da vida cristã, a impureza é quando a pessoa começa a adquirir práticas, costumes, e a pessoa, muitas das vezes, por causa dessas impurezas, muitas das vezes anula o testemunho de vida cristã. Perde aquela capacidade de preservar. Perde aquela capacidade de preservar. Muitas das vezes se torna até escândalos, acontecem a todo momento. Porque a pessoa não tem uma vida de vigilância, porque existe uma diferença muito grande entre nós estarmos no mundo e nós sermos do mundo. Estar no mundo porque não estamos no céu. Nossa vida cotidiana, até mesmo o ministro como um todo, né? O ministério, o pastor, a pastora, o evangelista, o missionário, a missionária, o diácono, a diaconisa, o presbítero, por exemplo, existe o magistério, existe na minha vida eclesiástica, eu sou presbítero da Assembleia de Deus. Então as pessoas à nossa volta, elas ficam nos observando. A nossa postura diante das adversidades, diante das circunstâncias. E essa postura nossa pode trazer um bom testemunho para as outras pessoas, ou até mesmo um mau testemunho. Então, essa é a importância de nós termos uma vida de vigilância. E é claro que essa questão de ter uma vida de vigilância envolve o quê? Uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica diária, uma vida de consagração, saber onde você põe os seus pés, o que você fala, porque o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Então, essa questão de você viver uma vida crucificada é tão atual quanto foi descrito lá no Evangelho de São João e nos outros evangelhos também. E aí quando ele fala assim, mas eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, quando ele for levantado, significa que ele estaria sendo crucificado. Então essa questão de você levantado, significa de você levar a sua cruz diariamente. Olha só, levar a cruz diariamente. Porque como nós somos seres gregários, a gente precisa saber o que falar. Como reagir a determinadas circunstâncias. Como
contextualizar a nossa vida como sal da terra, como luz do mundo, como filho de Deus, sabendo onde nós devemos nos portar. Então, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica diária, uma vida de consagração, isso é fundamental. Perfeito, pessoal? Então, essa questão de estar crucificado é muito atual. Por isso Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser ser meu discípulo, ser como eu sou, precisa levar sua cruz diariamente. E por que eu abordo isso várias vezes, inclusive em outros áudios? Porque o homem e a mulher, ele nasce pecador. A Bíblia fala que assim como Adão pecou e morreu, todos que vieram a partir de Adão também pecaram e morreram também. Por isso que Jesus é a figura do segundo Adão. Porque ele podia não pecar, e a Bíblia fala que ele não pecou até a morte. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa vida de consagração envolve o quê? Uma negação diariamente da nossa vida, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de quebrantamento também, para que a gente possa resistir no dia mau, resistir no meio das adversidades do dia a dia, porque a gente está sujeito às coisas deste mundo, o nosso dia a dia. E aí, na medida que a gente vive uma vida reta, a gente começa a atrair as pessoas. Não porque nós sejamos pessoas bonitas, pessoas de boa fraseologia, pessoas bem instruídas. Não. Alguns dos discípulos eram pescadores, eram pessoas iletradas, mas eram pessoas cheias do Espírito Santo. Outro dos discípulos, que foi o apóstolo São Paulo, era uma pessoa muito instruída. E ele mesmo, a determinado momento, ele registrou isso, que ele colocou tudo como perda para alcançar a Cristo. Então, essa questão de nós termos uma vida consagrada e quebrantada envolve o quê? É uma vida de fazer um autoexame, né? De examinarmos diariamente como é que eu estou reagindo às circunstâncias diversas do dia a dia. Como é que eu estou agindo em meio às circunstâncias boas ou não. Eu estou dando glórias a Deus em tudo? Então, isso aí envolve o quê? Uma vida de quebrantamento. Por isso que eu coloquei aqui, nesta mensagem que eu coloquei no blog, importa que o Filho do Homem seja levantado. Eu coloquei essa mensagem no link associado a como ser salvo e desenvolver a nossa salvação. Porque como nós estamos no mundo, a gente lida diariamente com uma determinada quantidade de pessoas que podem ou não serem cristãos, podem não serem pessoas quebrantadas. Às vezes nós somos jogados na cova dos leões, figuradamente falando. Às vezes nós somos colocados numa situação, caramba, meu Deus, eu estou querendo um lugar de tranquilidade, e aí? Mas se nós estamos colocados em uma determinada situação, é porque Deus ele proverá as nossas necessidades, seu próprio tempo. Porque há um propósito divino em tudo que acontece com o homem e com a mulher que anda nos caminhos do Senhor. Então, viver uma vida quebrantada envolve uma coisa de negação de nós mesmos. Porque a Bíblia fala que nós devemos andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito para que nós façamos o melhor. Porque aquela velha natureza adâmica existe em cada um de nós. Por isso que essa necessidade de viver uma vida crucificada é uma necessidade diária. Para a gente separar
aquilo que é bom daquilo que não é bom. Separar o joio do trigo. Há um texto bíblico que fala aqui no livro de Gálatas. Vou entrar aqui no livro de Gálatas. Rapidamente, a gente fechar essa minha pequena passagem acerca de andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Está aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estas opõem-se uns ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, se eu estou no caminho, eu não estou debaixo da lei. Porque a lei do Senhor é perfeita. E o seu testemunho é fiel. Aí vem aqui. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos provei, prevenir, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Aí ele vai complementar. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, essa questão de viver no Espírito, de andar no Espírito, viver no Espírito, é tão atual quanto foi registrado aqui há 2000 anos atrás. O apóstolo São Paulo, em determinado momento, ele falou o seguinte, eu esmurro minha própria carne diariamente. Então, essa noção daquilo que é certo e daquilo que é errado está presente na vida de cada um de nós. Então, ninguém vai cometer um pecado, uma transgressão à lei de Deus inconscientemente. Ninguém vai cometer isso. Ninguém vai botar a mãozinha no fogo, porque ele vai saber que vai chegar ali e vai queimar a mão ou o dedo. Só uma criança recém-nascida, uma criança que não conhece nada. E mesmo ela, quando ela tocar ali, ela nunca mais vai tocar naquele lugar, porque vai ver aquele local como um local perigoso para ele ou para ela. Então, essa questão de você ter uma vida crucificada é tão atual quanto foi registrado há 2000 anos atrás. Por isso que eu coloquei essa questão de ser salvo e desenvolver a salvação, envolve o quê? Você negar a si mesmo, de você separar o bom do mal, de você estar em comunhão com os santos. Isso não significa que você não possa conversar, e você possa ter amizades de pessoas que não são cristãs. Não estou falando isso. Eu estou falando que a gente pode começar a desenvolver a nossa salvação como? Lendo a palavra de Deus, nos relacionando com outras pessoas, diariamente, que vivem no caminho também, que podem passar por situações semelhantes ou não. Eu várias vezes lá na igreja, durante um bom tempo de aula para os alunos lá que são novos convertidos, eu falei, gente, eu passei a semana difícil. Você chega na igreja e você fala, poxa, meu irmão, semana deu tudo errado. Eu pensava em fazer uma coisa, deu outra. Aí daqui a pouco está conversando com outros irmãos e com outra irmã assim, ih, rapaz, se eu comentar para você o que aconteceu comigo nessa semana. Então você começa, de certa maneira, a se relacionar com outras pessoas que, apesar das dificuldades, estão caminhando nos caminhos do Senhor. Então essa é a importância de ter colocado essa mensagenzinha, importa que o Filho do Homem seja levantado, e como ser salvo, desenvolver a nossa salvação, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. E nessa questão, a gente não pode esquecer que deve viver uma vida crucificada, né? Uma vida reta, né? Vigilante,
né? Uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica diária, uma vida equilibrada, ok? Pai amado, Pai de amor, Pai de graça, quero terminar esse breve comentário sobre isso com uma oração pequena, Pai. Desde já te agradecendo, te exaltando, porque eu creio que é poder no santo e glorioso nome de Jesus, aquele que vive hoje, amanhã e para todo sempre. Em nome de Jesus eu oro, eu agradeço. Amém.